Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Porto, muito bem-vindos ao canal. Chegou o dia de mais um vídeo de fechamento do mês. Na verdade, esse é o vídeo mais esperado do ano, né, gente? Muita coisa aconteceu em outubro, como a eleição presidencial, reunião do Copom e aumento de taxas de juros nas principais economias do mundo. Se prepara para o nosso bate-papo e vem relembrar o que aconteceu em outubro e quais os impactos nos seus investimentos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal e deixe seu like aqui no vídeo, hein, gente? Conto com vocês. Em outubro, apesar dos indicadores de inflação terem mostrado que os preços ainda estavam aquecidos globalmente falando, dados mais fracos de atividades econômicas nos Estados Unidos levaram investidores a crer que o Fed poderia indicar uma redução no ritmo de alta de juros, o que impulsionou os mercados globais a fecharem em alta. A inflação oficial dos Estados Unidos de setembro, divulgada no meio de outubro, foi de 0,4%, acima dos 0,2% esperados pelo mercado. Nos últimos 12 meses, a alta foi de 8,2%. O PPI, Índice de Preço ao Produtor, também subiu 0,4% e atingiu o patamar de 8,5% nos últimos 12 meses. Dirigentes do Fed, preocupados com a inflação, mais ou menos na metade do mês, indicaram que seria necessário manter o ritmo de alta dos juros. A segunda quinzena de outubro trouxe uma visão mais otimista para a economia americana. A divulgação dos resultados das empresas relativa ao terceiro trimestre começou com alguns bancos apresentando resultados acima do esperado, o que superou positivamente. Mas os resultados das gigantes de tecnologia vieram ruins e sinalizaram ao mercado que a economia americana já estava em processo de desaceleração. Pode parecer estranho, mas a notícia de desaceleração da economia foi vista com bons olhos. Com a economia mais fraca, os preços tendem a cair mais rapidamente. Isso fez com que os mercados passassem a acreditar que o Fed subiria os juros em 0,75 ponto percentual na reunião de novembro. E foi exatamente isso que aconteceu no início de novembro. O Comitê de Política Monetária do Banco Central dos Estados Unidos decidiu, na quarta-feira, dia 2 de novembro, elevar a taxa básica de juros pela quarta alta consecutiva. Com um aumento de 0,75 ponto percentual, a nova faixa agora vai de 3,75% a 4%, a maior taxa de fundos federais desde janeiro de 2008. Esta foi a sexta vez que o comitê elevou a taxa de juros na história dos Estados Unidos. Agora vamos para a Europa. Na Europa, não tivemos boas notícias. A taxa anual da inflação ao consumidor, o CPI, da zona do euro, atingiu nova máxima histórica de 9,9% em setembro. A inflação pressionou o Banco Central Europeu a subir os juros. Em reunião realizada no último dia 27, o Banco Central Europeu decidiu subir os juros em mais 0,75 ponto percentual. O banco indicou que a política monetária adotada visava desestimular demanda e prevenir o risco de novas altas nas expectativas de inflação. O Conselho do Banco Central Europeu afirmou que espera continuar subindo os juros nas próximas reuniões. Sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, após drones atacarem a frota russa do Mar Negro, a Rússia suspendeu sua participação em um acordo de exportação de grãos. O acordo permitia que a Ucrânia exportasse mais de 9 milhões de toneladas de produtos agrícolas a partir de seus portos. Com a interrupção do acordo, os preços das commodities agrícolas dispararam no mercado internacional. Ainda sobre o mercado externo, vale ressaltar o desempenho econômico da China. A maior economia do mundo registrou crescimento de 3,9% no PIB do terceiro trimestre de 2022, de acordo com os dados oficiais, acima das previsões do mercado. A publicação do resultado do PIB chinês ocorreu um dia depois de o presidente ter sido reeleito para um novo mandato de 5 anos. Apesar da surpresa positiva, o mercado não mudou sua leitura de que o PIB chinês continua em desaceleração, que se dá em grande parte devido à política de tolerância zero contra o Covid. O Fundo Monetário Internacional, FMI, reduziu a projeção de crescimento da China para 2022 de 4,4% para 3,2%.
No Brasil, o resultado das eleições foi o que mais influenciou o mercado. A composição da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com ampla maioria de centro-direita, passou uma mensagem de segurança ao mercado. E, independentemente de quem fosse eleito presidente, teria que negociar fortemente com o legislativo. Em um primeiro momento, a possibilidade de reeleição do atual presidente impulsionou as ações de algumas empresas estatais que subiram acima da média no mercado. O último dia do mês de outubro, dia 31, foi a primeira negociação após a vitória do ex-presidente Lula. Ao contrário do que era afirmado por muitos, com exceção de algumas ações de empresas estatais que caíram forte, o mercado não ficou apavorado. Sobre a política monetária, o Copom decidiu manter a taxa Selic em 13,75%. Em reunião, o comitê entendeu que a manutenção dos juros é compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte que compreende aos anos de 2023 e 2024. A decisão foi em linha com o esperado pelo mercado. Com relação aos investimentos, as bolsas americanas tiveram desempenho positivo em outubro. O S&P 500, um dos principais índices dos Estados Unidos, subiu 7,99%. No mercado cambial, o clima de menor aversão a risco global fez com que o dólar se desvalorizasse em comparação a moedas de países desenvolvidos. O DXY caiu 0,53%. Comparativamente ao real, o dólar caiu 4,75%. Os ativos domésticos tiveram desempenho positivo no mês. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou outubro com alta de 5,45%. Os principais índices de renda fixa também fecharam no campo positivo, com destaque para a ponta curta da curva de juros. O IMAB5 e o IDKA IPCA a 2 anos subiram 1,91% e 1,78%, respectivamente. Com o fim das eleições, o mercado seguirá atento ao processo de transição do governo e às indicações do novo presidente. Para finalizar, eu reforço com vocês, investidores. Sua carteira de investimentos deve ser acompanhada de perto por um profissional capacitado. É fundamental que o investidor, arrojado ou não, iniciante ou não, tenha uma carteira diversificada e compatível com seu perfil. E como eu sempre digo aqui no canal, seja fiel à sua estratégia de longo prazo. Eu sou a Dani Porto, espero ter te ajudado. Se inscreva no canal e te vejo no próximo vídeo. Até mais, pessoal!